Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tom Bruno e seja bem-vindo ao Contemplando Igrejas. Hoje eu estou nada mais, nada menos que na paróquia que eu frequento, que eu tenho um carinho gigantesco, a paróquia Santo Antônio de Lisboa, localizada aqui no Tatuapé, em São Paulo. Vou contar um pouco sobre a história dessa paróquia maravilhosa, contar um pouco sobre a arquitetura e é isso. Ficou curioso para saber um pouco mais sobre novidades, curiosidades? Fica comigo que eu vou te trazer tudo e mostrar em primeira mão. Até já já! O santo conhecido como Santo Antônio de Pádua, na verdade nasceu em Lisboa. E é por isso que oficialmente ele é também chamado de Santo Antônio de Lisboa. E é justamente esse o padroeiro de uma das mais tradicionais paróquias da zona leste de São Paulo, a tão conhecida Paróquia Santo Antônio de Lisboa, localizado no bairro do Tatuapé. A história dessa paróquia começou em 1950, em um período de forte crescimento no bairro. Com o aumento da população, nasceu a necessidade de um espaço maior para acolher os seus fiéis. Com o tempo, a igreja foi se tornando um dos maiores pontos de referência de religiosidade e espiritualidade na região. Hoje a paróquia se destaca não apenas pela sua arquitetura imponente, mas também pela forte atuação pastoral, social e comunitária. Mas afinal, quem foi Santo Antônio de Lisboa? Nascido em 1195 em Lisboa, Portugal, com o nome de Fernando de Bulhões, ele era um jovem nobre, inteligente e estudioso. Ele entrou primeiro para os cônegos regulares de Santo Agostinho e depois ingressou na Ordem Franciscana, onde passou a se chamar Antônio. Santo Antônio foi um dos pregadores brilhantes da época. Tinha uma capacidade única de se comunicar e falar tão bem com clareza e profundidade sobre o Evangelho. Ele era tão sábio e eloquente que chegou a ser chamado de Arca do Testamento e também foi chamado de Martelo dos Hereges. Foi também professor de teologia e discípulo de direito de São Francisco de Assis. Você sabia dessa? Mas o que mais marcou a sua vida foi o amor pelos pobres e o cuidado com os necessitados. Por isso, até hoje, Santo Antônio é invocado como santo dos pobres, dos objetos perdidos e dos casamentos. E é por isso que muita gente pede uma esposa ou um esposo a ele. Sim, é um dos santos mais populares do Brasil e as tradicionais festas juninas ajudam a manter viva essa devoção e tradição. Ele faleceu em 1231, em Pádua, na Itália, com apenas 36 anos de idade. E em menos de um ano após a sua morte, foi canonizado pelo Papa Gregório IX, tornando-se um dos santos mais rapidamente reconhecido na história da Igreja. A devoção a ele atravessou séculos e continentes, chegando ao Brasil com força e muito fervor. E a paróquia Santo Antônio de Lisboa, no Tatuapé, é a prova disso. Um espaço que une fé, história e tradição no coração da zona leste paulistana. Ah, e o vídeo ainda não acabou. Fique agora com a belíssima entrevista com o cônego Marcelo. Padre, primeiramente eu quero pedir a bênção. Deus te abençoe, Tom. Muito obrigado por o senhor dispor o seu tempo. É uma alegria muito grande estar aqui com o senhor. E para quem não sabe, eu frequento aqui, a paróquia, onde o Padre Marcelo me abraçou e me trouxe aqui. E agradeço, Tom, publicamente, o trabalho que você tem desempenhado junto à Pastoral da Comunicação, a PASCOM, da Paróquia Santo Antônio de Lisboa. Tem contribuído muito para o anúncio do Evangelho, a santificação das pessoas e o testemunho da nossa fé. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Padre, pela oportunidade. O senhor pode se apresentar, falar seu nome, sua idade? Eu sou o cônego Marcelo Monge, tenho 57 anos e atual pároco da Paróquia Santo Antônio de Lisboa, do Tatuapé, aqui da região episcopal Belém, Arquidiocese de São Paulo. Também estou vigário episcopal da Caridade Social, uma função que Dom Odilo confiou a mim em setembro do ano passado, 2024. Que bacana, Padre. Há quanto tempo o senhor é pároco aqui?
vai completar 7 anos em setembro. Daqui a pouco completa 7 anos. O tempo passa rápido, né? Bastante rápido. E como que o senhor descobriu que queria seguir a religião, né, de sacerdote, de ser padre? Como começou? Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Ubirajara. Morávamos na roça, no sítio São José, no bairro rural chamado Ingazeiro. Meus pais, Alfredo e Anésia, muito religiosos, junto com meus tios também, tio Adolfo e tia Né, que moravam em frente. E meus pais eram muito assíduos na prática da fé, de forma especial na Capela Nossa Senhora das Graças, no bairro Areia Branca, um bairro rural vizinho. Que legal. E o padre James, atual pároco naquela situação, ele motivou muito a prática da fé. E fomos envolvidos, todos nós, filhos, fomos envolvidos na vivência da fé cristã católica, na reza do terço e na prática das missas, que eu não me lembro, né, qual domingo era. Eu acredito que era o 3º domingo de cada mês, à tarde, neste bairro. E depois, indo estudar na cidade, em Ubirajara, comecei a frequentar a igreja mais assiduamente e participando de grupos de adolescentes, jovens. Fui envolvido pelo clima religioso da nossa maravilhosa fé cristã católica. E eu imagino, no interior o pessoal é muito mais acolhedor, né? Assim, que eu digo em questão de chamar as pessoas para participarem, né, da pastoral, enfim, dessas coisas. E o senhor lembra quantos anos o senhor tinha, mais ou menos, quando começou a frequentar? 12, né? Eu fiz a primeira Eucaristia com 11 anos, né? Um pouquinho tarde. Mas eu me lembro que com 13 anos eu já era bastante assíduo nos grupos da igreja, né? Liturgia, e daí para frente fui amadurecendo a fé até os questionamentos de ser padre. E houve uma ordenação presbiteral, uma ordenação quando o rapaz fica padre. Houve lá em Ubirajara um rapaz chamado Dimas, ele era diácono e foi ordenado sacerdote. E naquela ocasião a escola, a cidade foi envolvida pela pastoral vocacional para aquele acontecimento. E de fato foi um acontecimento que as dúvidas que eu tinha foram ali respondidas, sobretudo na hora da ordenação, durante o canto A Nós Descei Divina Luz. Para mim esse canto é sagrado, é revelador. Naquele momento, naquela hora, eu tive, posso dizer, certeza de que Deus me queria padre. E daí fui fazendo o processo para ir para o seminário e continuar na vida, nos estudos, para que pudesse ser ordenado padre. E o senhor teve apoio dos seus pais, amigos, familiares em geral, quando o senhor realmente decidiu? No primeiro momento, não, né? Houve uma certa resistência, porque eu escondi um pouco de todos eles esse meu desejo. Então, quando eu falei, eu vou para o seminário, eu quero ser padre, ou eu afirmava, vou ser padre, eles devem ter se assustado um pouco, né? Porque eu não contava para eles, não demonstrava como tanto interesse, também para os amigos, que eu queria ser padre, né? Que era um desejo, que era um questionamento, que era uma angústia que eu tinha. Então, possivelmente deve ter pego todos eles de surpresa. Então, num primeiro momento, não tive, né? Mas passado alguns meses, já próximo a ir para o seminário, isso lá em 1985, sim, aí eu tive o apoio dos meus irmãos, dos meus pais e dos meus amigos e dos meus professores também. De todos, né, ao redor, que legal. Sim, sim. E, padre, a gente está aqui na Paróquia Santo Antônio de Lisboa. O senhor pode contar um pouquinho, né, da história? Tem alguma curiosidade aqui da paróquia? Esta paróquia, ela existe há vários anos e aqui no Tatuapé eu cheguei
há quase 7 anos, como você já me perguntou. Sim. E eu já disse, e esse bairro em transformação. Hoje, muitos prédios sendo erguidos, muito comércio, muitas residências também. Mas o que os mais antigos, né, os paroquianos, né, de longa data, eles dizem que participam aqui desde quando era uma capelinha, desde quando não tinha ônibus, não tinha asfalto, era mata. Sim. Então, este bairro, ele foi transformado, e esta paróquia viu a transformação deste bairro, acompanhou a transformação deste bairro, sempre acolhendo as pessoas que chegam, animando-as na fé e promovendo o seguimento de Jesus no Evangelho. E acredito que testemunhando publicamente a fé. Esta paróquia, ela é um referencial para o bairro do Tatuapé, Santo Antônio, e é conhecida pela festa do padroeiro, né, já na sua 43ª edição. Que está acontecendo agora, né? Que está acontecendo agora, mas por 2 anos não teve festa, né, por conta da pandemia. Então esse é o 45º ano da festa. A festa é a 43ª, mas é o ano de número 45, ou seja, há 45 anos começou esta festa e ela é um referencial. Mas a paróquia não é referencial somente pela festa, e sim pela caridade que pratica. Acredito que a paróquia faz jus ao nome do seu padroeiro, né, Santo Antônio de Lisboa. Então é uma paróquia que pratica a caridade, que motiva as pessoas para praticar a caridade. Sim, no dia a dia, de várias formas, né? Seja doação de produtos, ou seja, de assistência às pessoas, né? De misericórdia, de piedade. Como ensinou Jesus Cristo, Santo Antônio viveu, e nós buscamos, a paróquia busca fazer jus ao nome que tem. E isso eu falo, quando eu cheguei aqui, já encontrei esta paróquia muito acolhedora e, é claro, buscamos dar seguimento a tudo que ela já tinha e pode melhorar ainda. Sem dúvida, concordo. Tanto é que eu fui muito bem acolhido e aqui fiquei. Obrigado. E, padre, como um cristão sabe que está cumprindo a missão que Deus nos deu? Ouvindo ou lendo o Evangelho, né, todos os dias ou vários dias da semana, e buscando fazer um autoconhecimento, né, da sua prática, né, da sua fé, com aquilo que Jesus Cristo pregou, viveu. Jesus disse várias vezes: eu fiz isso para que vocês também façam. Então, é sempre olhando para o Cristo, sempre olhando para Jesus. Eu amo como Ele amou, eu dialogo como Ele dialogou, eu acolho como Ele acolheu, eu respeito as pessoas como Ele respeitou, eu coloco Deus em primeiro lugar, como Ele nos ensinou, o primeiro mandamento. E eu amo as pessoas como a mim mesmo. São exercícios, são perguntas que cada um deve fazer para ter segurança Sim. de que está cumprindo os mandamentos, está fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é seguir Jesus. Sem dúvida. Nos seus ensinamentos, né? Naquilo que Ele fez e nos ensinou e nos pediu para que fizéssemos. É uma questão diária, né? Que todo dia a gente tem que praticar. Todos os dias. Pode ser que um dia eu esteja mais próximo dele, mais fazendo a vontade dele, e outro dia menos. Mas na média, como é que tem sido a minha vida? Tá. E, padre, nesses anos, né, de sacerdote ou aqui na paróquia, teve algum fato interessante de algum cristão que marcou a vivência do senhor como padre? Teve algo que marcou? Há vários acontecimentos marcaram a minha vida aqui na paróquia Santo Antônio de Lisboa. Os grupos todos, a animação desses grupos todos, a quantidade de pessoas que se dispõem a trabalhar nas pastorais, né, ser fiéis, comprometidos e anunciar
trabalhar nas pastorais de batismo, dízimo, como ministro da Eucaristia, visitar doentes, ir aos cemitérios, fazer oração com as pessoas enlutadas. Mas algumas histórias, claro, me chamam mais atenção. São 2 mortes de pessoas muito queridas da paróquia e minha, apesar do pouco tempo, né, que é da Márcia, esposa do Davi, 1 ano após eu estar aqui, e depois, em 2023, da Rosa, esposa do Clóvis. E essas 2 mortes chamaram muito a minha atenção, a atenção da comunidade, mas também o testemunho destas famílias, né, da família da Rose e da família do Davi, né, que a fé sustentou essas 2 pessoas, essas 2 famílias. A presença deles aqui, e acredito que a presença da comunidade na vida dessas pessoas. Mas há tantas outras, né? Eu falei de situações tristes, mas que também é de alegria. Alegria por causa da fé que essas pessoas vivem aqui, do testemunho delas na fé. Sim, sem dúvida. E padre, falando em fé, em momentos difíceis, né? Como ser humano em geral, o que sustenta a sua fé? A Eucaristia, a Palavra de Deus e o contato com as pessoas, a relação das pessoas. Quando as pessoas dizem, o Senhor me ajudou, aquela palavra que o Senhor disse, ou aquele abraço, isso sustenta a minha fé. Me compromete mais, né? Me faz buscar mais a Deus para transmitir a palavra, o ensinamento, o carinho, o amor de Deus a essas pessoas. E padre, o senhor, apresentei o senhor como cônego, né? O que significa cônego? Como que o senhor se tornou cônego? Pode contar um pouquinho pra gente? A pronúncia está certa? Está certa. Os cônegos, eles, antes da reforma do direito canônico, do Código de Direito Canônico, os cônegos eram os que ajudavam o bispo na administração de uma diocese ou de uma arquidiocese. A partir da reforma do Código de Direito Canônico, esta função passou a ser do Conselho de Presbíteros. Tá. Nas dioceses ou arquidioceses que tinha os cônegos, e o conjunto de cônegos chama-se cabido, conservou-se este grupo de padres. Como que eu me tornei? Os cônegos, quando um deixa de ser cônego, aqui na Arquidiocese de São Paulo, quando ele completa 80 anos, ele continua cônego, Tá. mas sem cumprir as funções, ele passa a ser um cônego emérito. E aí estes cônegos que ficam, eles indicam 3 padres para a aprovação do arcebispo. E o arcebispo, né, de uma lista tríplice, escolhe um deles. E aí eu entrei nessa lista e Dom Odilo me escolheu. Legal. Talvez pelo trabalho que eu fiz na Arquidiocese de São Paulo, como coordenador de pastoral, como padre, como diretor da Caritas Arquidiocesana, como ecônomo, talvez dentre as funções que eu ocupei, fui lembrado e é um trabalho hoje de ajudar a administrar a catedral financeiramente. Sim. E sacramentalmente. É um título que eu recebi e valorizo muito, muito mesmo, pela importância que o cabido tem na Arquidiocese de São Paulo, que os cônegos têm na Arquidiocese de São Paulo e o valor que Dom Odilo dá a este conjunto de padres. Sim, imagino. E parabéns, padre, por isso, né? Porque é uma honra, né? Ser um cônego. Para mim é uma honra. Para mim é uma honra muito grande. Sem dúvida. Me colocar a serviço
demais dessa forma na Arquidiocese de São Paulo. Sim, é uma honra. E, padre, para descontrair um pouquinho, padre tem folga? Se sim, o senhor tem algum hobby? Gosta de fazer alguma coisa nos seus dias livres? Conte-nos um pouco. Sim, é aconselhável que todas as pessoas tenham um dia de descanso. E todos os dias tenha algumas horas de descanso. Sim. Né? O dia é feito de 24 horas, então algumas horas são para dormir, outras horas para trabalhar e outras horas para descansar. E descanso não é somente dormir. Como todas as pessoas, como os animais e como a terra, nós padres também temos este direito, né? Sim. De descansar algumas horas do dia, obrigação de trabalhar outras, obrigação para a saúde mental e física de dormir outras, e semanalmente temos sim o sagrado descanso, é um dia por semana. Isso. Que às vezes não fazemos um dia inteiro, porque eu acho que hoje quase também ninguém faz esse dia inteiro de descanso, né? É muito corrido, porque com o WhatsApp, né, com o trabalho, as pessoas, né, com o trabalho de home office, né, muitas coisas se confundem. Então, mas eu faço questão, sim, de, para minha saúde física e mental, eu faço questão de ter o descanso. Pode ser que não seja no dia programado, que é a segunda-feira, mas durante a semana eu procuro ter um tempo para descansar. E descansar não significa eu esquecer, né, da minha função, né, esquecer dos meus trabalhos, mas significa eu me resguardar um pouco. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ler, eu gosto de ver um bom filme, eu gosto de plantas. Ah, eu também, então, sou tio das plantas. Então eu gosto de cuidar das plantas. São alguns hobbies, né? Que legal. Gosto de fazer nada também, né? É um hobby, né? Bom também. É uma coisa boa para fazer, nada. E falando, né, o senhor comentou, né, no começo, eu ia perguntar sobre trabalhos sociais, o que a paróquia faz, o senhor já falou um pouco no começo. E se alguém quiser participar, como que faz? Vem aqui, fala na secretaria do trabalho social que o senhor faz. No vicariato? Sim. As pessoas podem, primeiramente, rezar pelas pessoas que fazem trabalhos sociais, que estão envolvidas em tantas frentes de trabalho no auxílio às pessoas, sejam com crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas idosas, em situação de frio, de calor, né? Sim. Depois, doando algo, né? Neste tempo de inverno, doando blusa, doando agasalho, doando calçado. Então é possível fazer isso. Doar é uma caridade, mas também se dispondo a organizar tudo isso, né? Sim. E aí vem a caridade que a gente chama de organizada, né? Se chega uma doação de agasalhos, de cobertores, de calçados, alguém precisa organizar isso para fazer a distribuição disto. Uma triagem, né? Uma triagem e para onde eu vou levar, né? Sim. É agora a época de distribuir, que horário? Então precisa ter uma organização. Sem dúvida. Então as pessoas podem se dispor a isto, né? Separar as doações, colocá-las em sacolas e distribuir às pessoas. E há aptidões e há pessoas que se enquadram neste ou naquele perfil, né? Olha, para a rua eu não vou, mas eu posso separar o material. Não, eu gosto de entregar para a pessoa, mas eu não sei separar uma roupa da outra, não é para mim, eu tenho alergia. Sim. Então as pessoas, elas podem, e aqui na paróquia tem alguns grupos que faz isso. E nas paróquias onde as pessoas estão, sempre há necessidade de pessoas. E aliás, né, é necessário descobrir a nossa capacidade de doar. É necessário multiplicar o amor. Quando doamos algo, seguramente recebemos em troca. Então, o gesto de doar
também é de receber. E isso nunca sai de moda, né? Nunca pode endurecer o nosso coração. Quanto mais situações difíceis vemos, mais então o Evangelho de Jesus Cristo deve falar em nós, deve arder em nós. Então, nesses momentos é que nós testemunhamos a nossa fé, que nós testamos a nossa fé. Todas as pessoas são bem-vindas na Paróquia Santo Antônio de Lisboa, nas paróquias todas onde vocês participam, vocês que estão nos assistindo, e de forma especial no Vicariato Episcopal da Caridade Social, é muito bem-vindo. Se fizer contato conosco, buscaremos uma forma de você ser fraterno, solidário e praticar a caridade, de forma especial, organizada. E eu vou deixar também, padre, o endereço aqui, todos os contatos, né, para quem quiser vir aqui. Vocês serão muito bem acolhidos de todas as formas. E, padre, para finalizar, o que o senhor diria aos jovens, né, que sentem um chamado, né, mas tem medo de dar uma resposta generosa a Deus? Tem gente que fica com receio, né, principalmente os jovens que estão se descobrindo. Sim, jovem. Hoje vocês têm muito mais liberdade, acredito, e possibilidades do que eu tive, né? Lá na paróquia onde eu vivia, era uma cidade menor ainda, é uma cidade pequena, era menor ainda, né? Com a possibilidade de um padre, né? Aqui na cidade de São Paulo, vocês têm muitas possibilidades. Então, se sente o desejo de ser padre, né? Se pintou uma dúvida, procure um padre. Se você não quiser procurar o padre da paróquia onde você está, procure o padre da paróquia vizinha, converse com ele, ele saberá fazer uma orientação para você. Estou falando do rapaz, mas também a garota, né, que pensa em ser religiosa, que pensa em ser freira. É muito bom viver uma vida dedicada a Deus. É muito bom ser padre. Quando eu brinco com algumas crianças, alguns adolescentes ou jovens, se querem ser padre, e não, eu falo, por que não? Né? Você acha que a vida de um padre é triste? Você acha que eu sou triste? Você acha que eu não sou feliz? Não, eu acho que o senhor é feliz. Eu falo, então, você também pode ser feliz. Eu sou muito feliz sendo padre. Eu sou muito realizado como padre. Graças a Deus, Deus me chamou e eu atenciosamente disse sim a Ele e fui, graças a Deus, bem acompanhado pela igreja, por padres, por formadores, por religiosas e por bispos que me amaram, me acolheram e eu sou muito grato a esta igreja, começando lá na Diocese de Assis e nos últimos tantos anos, 35, 36 anos aqui em São Paulo, muito amado pela igreja. Não só pela igreja, né, pelas pessoas aqui também, né, que tem um respeito muito grande pelo Senhor, admiração, carinho. E é isso, padre. O senhor quer convidar as pessoas para conhecerem aqui a paróquia Santo Antônio de Lisboa? Faça o convite. Sim. Eu imagino que você queira contemplar igrejas por este canal que o Tom criou, Contemplando Igrejas. Contemple igrejas pelo YouTube, né, por este canal que chegou esse vídeo até você, mas contemple a igreja fisicamente. Se você tiver possibilidade, vá até a igreja que chamou a sua atenção por este canal. A igreja virtual é bonito, né? Que bom que a gente tem, né, Tom? Sim. Mas contemplar a igreja real é muito bom. Então contemple. Contemple a paróquia, contemple a igreja próxima da onde você vive, onde você mora, e contemple tantas outras igrejas. Quando viajar, faça questão de ir à igreja, rezar, contemplar, fazer um momento de adoração, a Eucaristia, contemplar. Por mais simples que uma igreja seja, por mais simples que uma construção
seja, tem algo lá preparado para você que você vai dizer, isto eu gostei. Seja um banco, seja um vitral, seja o sacrário, né? Seja o altar, seja uma flor, seja a imagem do santo, ou seja a acolhida, a porta aberta, a luminosidade que entra, algo naquela igreja, nesta igreja, está esperando para você contemplar. E quem sabe também a igreja e, sobretudo, Deus contemplar você nela. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Tom. Amém, Padre. Bom trabalho. Muito obrigado. Contemple e ajude as pessoas a contemplar muitas igrejas. Amém, Padre. Obrigado de novo e que Deus abençoe o senhor cada vez mais. Deus Obrigado, abençoe. Viu? Obrigado. É isso, Padre. Brigadão, viu? Foi muito bonito. Agora com alguns trechos da Santa Missa. Que Deus proteja você cada vez mais e que você nunca desista dos seus sonhos. Tchau, tchau. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo.